Como estou? Olá a todos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no nosso Távola de Fim de Tarde. Estou aqui com Miguel Paiva, com Renato Aroeira, com Sérgio Esbraja lá nos bastidores, botando a gente aqui no ar. E hoje a gente tem um assunto que está pululando aí, todo mundo está discutindo sobre isso, e a gente vai trazer um convidado surpresa, que daqui a pouco vocês vão ver, para a gente conversar sobre o filme, o documentário O Dilema das Redes, e conversar sobre todo esse universo das redes sociais, da inteligência artificial. Vai ser um papo bem legal. Mas agora a gente também tem outros assuntos. Acho que um assunto que foi muito estrondoso, digamos assim, e que a gente vai até mostrar algumas charges aqui, foi o discurso do Bolsonaro na ONU, que a gente ficou meio horrorizado com as coisas que ele fala, e já tem um monte de gente contestando. Eu vi hoje aqui no próprio 247 um artigo que diz que a Dilma já enumerou umas 10 mentiras e foi respondendo. O Freixo também fez um vídeo respondendo a várias coisas, dizendo é mentira, é mentira, é mentira. A Jandira Fegali também, logo no primeiro dia, já falou, enfim. E a gente vai entrar, então, no reino da mentira para conversar sobre essas coisas que foram muito faladas, estão sendo muito faladas aqui, além de outras coisas. Mas eu queria mostrar, agora começar a mostrar as charges, olha só. E aí vocês podiam comentar, cada um comentar um pouco. Fala, Aroeira! Fala, Aroeira. Gente, Botafogo, assim, essas charges todas se referem basicamente à submissão brasileira aos Estados Unidos e as mentiras que o Brasil... Sumiu seu som, Aroeira. Perdemos sua voz. Logo no começo. Serginho, passa mais devagar para a gente, para cada um poder comentar. Volta lá se você conseguir, volta lá na submissão, que era isso que o Aroeira estava falando. Está sem som, Aroeira. Eu sei, Miguel. Já voltou? Não, já está. Agora voltou. Voltou. Ok. Essas charges se referem a isso. Basicamente, o que tem sido, em termos de geopolítica e política externa brasileira, tem sido a tônica dos últimos tempos. E também as outras que eu mandei antes, o Miguel também botou algumas, são os incêndios no Pantanal, e basicamente falam da política que ele diz que faz grandes esforços pela preservação ambiental, e trata exatamente da política que é tacar fogo em tudo que se mova no Pantanal, ou apenas que o vento farfalle. Pronto, taca fogo. E eu gostei muito dessa, aí ele botando fogo na ONU, depois o Ernesto Araújo, né, explicar que ele recebeu o enviado americano Pompeo, muito à vontade, passeando por aqui e indo a todos os lugares e querendo tacar fogo na Venezuela também. São muito legais. Peraí, Sérgio, está indo muito depressa, a gente tem que explicar um pouquinho cada uma, porque... qual é a anterior? Você consegue voltar lá na outra? É a do avião, da arremetida. Explica aí. Ele desvalorizou. Boa tarde para todos, que a gente nem deu boa tarde, entramos direto na... Ele desvalorizou muito essa fumaça que estava na pista, que ele foi posar, então era uma brincadeira com ele. Ele está sempre desvalorizando tudo, né? Nada tem importância, a única coisa que tem importância é o que ele diz. Essa foi uma charge que ele desvalorizou tudo e nós desvalorizamos ele, entendeu? Tudo bem. E tem que lembrar o avião que arremeteu, né? O avião que arremeteu, pois é, exatamente. Para um avião arremeter, é preciso você não enxergar absolutamente nada, entendeu? Então a fumaça lá estava braba, entendeu? A outra é da fumaça ainda, tudo que o governo... Não, volta lá, Sérgio. Sérgio é o dedo nervoso. Tudo que o Bolsonaro nos proporciona naquela fumaceira lá, naquela enumeração de coisas,
as pessoas não mudam de ideia porque continuam achando que não, Serginho, é a outra essa. Continuam achando que mais tiramos o PT, né? Não importa o Brasil se acabar, sim, não importa o meio ambiente morrer de vez, não importa a economia falir, não importa o desemprego aumentar, não importa a roubalheira, não importa a família, não importa nada. Tiramos o PT. Isso é que importa, entendeu? Como se fosse um grande ganho, como se fosse um ganho. Isso não foi ganho nenhum, pelo contrário, perdemos e muito. E as pessoas continuam pensando isso, porque uma parcela do eleitorado dele continua achando isso. Agora pode ir em frente. Não, eu, sinceramente, acho que explicar muito charge é uma coisa que deixa todos os que vieram antes da gente irritados nos seus túmulos. Eu acho que não é para a gente planejando a invasão da Venezuela lá, e como todas as invasões dos americanos que não deram certo, né? Nenhuma das invasões americanas deu certo. Na história, é impressionante. A única que deu certo foi a da Normandia, que não foi sozinho. Os russos por um lado, os ingleses juntos, os franceses. Não, os russos estavam na outra metade, ferrando com os alemães. Exatamente. E os americanos fazem a glória toda. Enfim. Essa é a de hoje, em cima das mentiras todas. Imagina o trabalho do tradutor simultâneo da ONU tendo que traduzir tanta mentira, entendeu? Então, eu peguei a mentira em várias línguas e vários idiomas e coloquei, entendeu? Só essas brincadeiras que eu adoro fazer. E lá o Bolsonaro está dizendo, defendemos o meio ambiente. Enfim. Antes da gente continuar, deixa eu só dar as boas-vindas aqui ao Roberto Montemor, que é um novo membro, ao Antônio também, obrigada, Edson Finamori também, novo membro, e várias pessoas aqui dando boa tarde, o João Pozobon está perguntando se tem chá das 5 hoje. Eu tomei um café agora, chá, não sei se alguém está tomando aí, mas pode ser também. Hoje eu nem peguei café, eu me atrasei 1 hora, eu estava certo que não eram 5 horas que estava chegando, eram 4 horas. Aí, quando eu percebi, quando o Aroeira mandou a mensagem dizendo assim, o Chico já está na sala de espera, eu falei, gente, eu estou completamente atrasado. Então, não pude pegar nem chá, nem café. É o fuso horário, Miguel, da Serra para o Rio. Exatamente. Enfim, vamos lá. E a Geisa Costa Meireles dizendo, boa tarde, que dificuldade para achar o link de acesso. Viu, Miguel, de hoje? Seriam os algoritmos? Eu acho que hoje, por acaso, não estava, esse nosso programa não estava lá na lista, né, das... Não estava. Eu entrei no YouTube, houve alguma coisa que ele não foi incluído hoje, nem no Face, nem no YouTube. Mas normalmente está lá. Ou quando não estiver lá, pode entrar pela própria capa do Brasil 247, que do lado direito tem uma tela ali, onde vai estar rolando, onde vão estar rolando as entrevistas. Aí, essa aqui eu tenho até vergonha de ler, olha, Bárbara Kirchner, você está sempre linda, Regina. Muito obrigada, Bárbara. Está todo mundo lindo também, Aroeiro também, Miguel, acho que está todo mundo bonito. E a Valéria Torres, muito legal a exposição, seguida da análise das charges, creio que as charges, não são tão exploradas e divulgadas como deveriam, diante das mensagens e reflexões transmitidas. Obras de arte. Eu também acho, viu, Valéria? Eu acho que é legal a gente mostrar, e a gente não vai explicar a charge, a gente vai dar o contexto em que ela foi feita. Mas acho também que são obras de arte que todo mundo devia ver. E, aliás, o mundo inteiro, como eu já falei aqui para ele, o mundo inteiro devia ver que a gente não nós não somos aquelas mentiras, nós somos pessoas diferentes. A Regina anda preocupada com a nossa imagem no exterior. Sem dúvida. Eu acho que a nossa imagem no exterior está péssima, entendeu? Porque com o presidente que a gente tem, nós estamos realmente no fundo do poço, entendeu? Mas como o Aroeira diz, no fundo do poço ainda tem um alçapão, entendeu? Pode ser que a gente ainda desça mais, entendeu? Então tem fundo. É preciso gritar lá do fundo do poço, olha, nós não concordamos. Se você parar e pensa, esse discurso da ONU foi um alçapão em relação ao discurso da vez anterior.
Ele agora acha que o mundo deve desculpas a ele por não perceber que ele sim é que está fazendo tudo certo pelo meio ambiente. É engraçado, eu fico pensando aqui na psicologia das coisas, né, que é uma tendência que eu tenho. Que será que as pessoas acreditam? Eles acreditam mesmo nisso, né? Ele acredita que ele está... Ou ele é tão cabotino não, que ele sabe... acredita. Ele acredita, né? Ele acredita Na que... verdade, Miguel, ele fala para esses seguidores dele que não têm pensamento crítico, que não contestam. Ele fala para essas pessoas. Eu vejo que ele acredita quando ele conta uma daquelas piadas grosseiras, sem sentido, até mesmo com uma criança de 6, 7 anos, e ri com cumplicidade para as pessoas que estão em volta, esperando que elas riam também. É no riso ele não percebe o horror que ele causa. Não. Provavelmente até mesmo nas pessoas que estão próximas a ele. Ele não percebe o horror e o asco que ele causa. Mas isso a gente vê até em pessoas que a gente, às vezes, conversa e fazem piadas e não percebem, né, enfim, a consequência real daquilo. Agora, essa coisa da mentira, a gente estava até comentando aqui antes que é um tempo, né, e um governo baseado na mentira. Recentemente, foi usado um trecho do filme O Processo, da Guta, aquele filme que fala do impeachment da Dilma e tal, foi usado no Twitter, não é isso, do Bolsonaro, como se fosse um vazamento de uma reunião no Fórum de São Paulo, é isso? No perigosíssimo Fórum de São Paulo. No terrorista e perigosíssimo Fórum de São Paulo. Só que é mentira, e ele foi obrigado a retirar, e se não retirasse, a pagar R$10 mil de multa por dia, enquanto não retirasse. Quer dizer, isso é só um exemplo, né? Uma coisa que a gente diz sempre, né? Por exemplo, quem mente muito não tem verdade a defender, claro, só tem mentira a defender. Então, não participa de debate para as eleições, o Bolsonaro não participou, porque ele não tinha o que defender, tudo que ele sabe muito pouco, e tudo que ele tinha a dizer era mentira, então como é que você vai a um debate? O filho não participa de acareação, porque não tem verdade nenhuma a defender. Quer dizer, então ele não foi. É todo um comportamento de fugir da raia de quem mente, porque a mentira, o que importa é você dizer e deixa ela lá. Não vai defender a mentira, porque aí você perde. Então mente e sai fora, porque as pessoas acreditam. Eu acho que ser verdade ou não é mais importante. Então, eu não me espantaria se Bolsonaro, candidato de novo, fosse a um debate para simplesmente mentir com toda a cara de pau que ele tem mentido na ONU, por exemplo. Porque agora ele já não se preocupa mais. Já pegou, digamos, a embocadura da mentira e percebeu que não tem importância. Ele não precisa argumentar, ele não precisa retrucar. Ele não é burro demais, ele é um imbecil, mas ele conseguiu se manter à tona num ambiente muito competitivo, que é o baixo clero da Câmara, dos deputados. Aquilo não é tão fácil assim. Então, ele é um sujeito com essa esperteza de rato que pode muito bem ter absorvido isso. Ele tem mentido com mais desenvoltura. E eu acho porque ele consegue acreditar na mentira que conta. Meu filho gosta de dizer que o Bolsonaro acorda de manhã, vê as hashtags que os robôs do Bolsonaro sobem e começa a acreditar e tuita as hashtags que os robôs do Bolsonaro... Então, ele é um cara que se entusiasma com os próprios robôs. Ele tem razão, esse é um ciclo vicioso de autoalimentação da mentira, onde ele também não liga mais se acredita ou não. E isso é assustador, porque ninguém liga mais para ser verdade. Ciência, não tem honestidade, o fato que aconteceu, ou seja, a notícia perde importância. Bom, se a gente vai ter que educar todo mundo, né? Falando em ciência, queria comentar também aqui uma revista científica americana muito importante, a Scientific American, que ela realmente se revoltou. Eles nunca tinham apoiado um candidato, porque sempre se mantiveram neutros nas eleições, e dessa vez eles resolveram romper com essa tradição de 175 anos, e disseram, fomos obrigados a nos colocarmos a favor do Biden, contra o Trump, por conta dessa negação da ciência. Quer dizer, as pessoas têm que reagir a isso, não pode ficar ouvindo que a Terra é plana, e achar que é engraçado, tem que ter uma posição feito eles.
começou como piada, né? Isso, Claro. esse terraplanismo começou como uma piada universitária, uma espécie de experiência social que essa molecada gosta de fazer. Mas acabou sendo adotada o significado ideológico, né? Como um símbolo e, na verdade, uma espécie de rebeldia organizada contra o que eles chamam de ditadura do conhecimento e da ciência. Já vi gente falando isso. Ditadura do saber e da ciência. Oh, quem dera. É uma contradição em si. É a segunda melhor né? ditadura depois do proletariado. Em si. Ditadura e ciência é uma contradição em si. Eu queria até dar uma nota de repúdio, que é a famosa nota de repúdio, o comportamento da grande imprensa, a Folha e Globo, principalmente o Estadão, eu não vi. Da maneira generosa e conciliadora que encararam o discurso do Bolsonaro na ONU. Os comentaristas não, até criticaram, mas o jornal em si, tanto a Folha quanto o Globo, disseram que Bolsonaro saiu em defesa própria, entendeu? Fez um discurso defensivo. Gente, defensivo é um discurso mentiroso, as pessoas não podem falsificar, porque um discurso defensivo parece que ele está defendendo, inclusive, uma verdade, não é? Porque a ONU, o mundo, está acusando o Brasil e o Bolsonaro foi lá se defender. Não é nada disso. Quer dizer, então, continuam, mesmo os jornais que o Bolsonaro bate, como o Globo, continua tendo uma atitude de passar panos em cima das atitudes dele em função de alguma coisa que eles estão vislumbrando lá na frente, que eu acho que é o Guedes. A única coisa que liga o Globo ainda ao Bolsonaro é o Guedes. Eu não sei se o Guedes fica. Eu também não sei se ele fica, mas ainda liga. Antes da Regina falar ali, só lembrar o seguinte, isso é mais do Brasil, porque no mundo em geral, o discurso do Bolsonaro foi analisado nas suas mentiras, né? Mesmo isso só piora a situação, só aumenta o vexame. Quer dizer, a imprensa no mundo percebe e aqui a gente não. Pois é. Eu queria até ler só esse trechinho aqui desse artigo da revista científica, dizendo: as evidências e a ciência mostram que Donald Trump prejudicou severamente os Estados Unidos e seu povo. O exemplo mais devastador é a sua resposta desonesta e inepta à pandemia da Covid-19, que custou a vida de mais de 190 mil americanos. A gente pode falar a mesma coisa aqui. E alguém aqui também dizendo assim, qual é a mentira que ele contou? Eu tenho milhares, a gente não vai poder continuar falando. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, mas só tem uma aqui, umazinha, que é assim, ele disse que o governo assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios, prevenção à Covid. E a verdade é que, do projeto aprovado no Senado de apoio às comunidades indígenas, ele vetou artigos que obrigavam o governo a fornecer água potável, material de higiene, cestas básicas, quer dizer, só essa, né? A outra mentira rápida é que ele deu o auxílio emergencial de quase de $1.000, nem juntando. Não chegava a $1.000 de jeito nenhum. Nem juntando todas, chega nem a metade. Exatamente. Então, é uma mentira que ele diz, e aí alguém vai dizer o quê? O senhor está mentindo? Não, ninguém diz nada, ele está lá fazendo o discurso dele para o eleitorado dele, funciona. Pois é, mas assim, mesmo dentro do eleitorado dele, isso desanima um pouco, porque fica mais difícil. Só aquele grupo grosso, casca grossa mesmo, permanece. No entanto, ele vai continuar fazendo, porque ele agita, ele governa aqui para dentro e governa para o mercado. A Regina tem razão quando fala. Você também falou, Miguel. Na verdade, esses jornais apostam na continuidade da política liberal. Por mais que eles bravejem, eles podem até tirar o Guedes, mas quem entrar vai continuar seguindo a política liberal. Não vejo no horizonte. O acordo para a eleição governo, é esse, não é? A possibilidade de um recuo igual a Europa fez em relação ao liberalismo. Eu não vejo com esse governo isso possível. Foi engraçado porque depois do discurso do Bolsonaro e do Trump, veio o presidente da ONU, né, o diretor-geral da ONU, dizer que secretário-geral, dizer que o individual, como é que chama? Como é que ele chamou? O liberalismo e a coisa não funcionar, morreram com a pandemia. A pandemia serviu para ensinar
que não deu certo, entendeu? Que não adianta, é o Estado mesmo nessas horas que é chamado, o neoliberalismo não funciona. No entanto, vamos lembrar aqui que a Liga das Nações, que antecedeu a ONU, se desmanchou justamente quando as grandes potências começaram a questionar. E nós temos os Estados Unidos brigando ativa e abertamente com a ONU em todos os estágios dela. Pior, saindo dos organismos internacionais que a ONU gerencia. Então, digamos que assim, a ONU está vivendo seus dias de Liga das Nações. O que me preocupa muito, porque depois da ruptura vem uma guerra, geralmente. Não, Pandemias também. Se o Trump continuar, não duvido nada que ele também saia da ONU, que seria uma coisa muito inacreditável. Mas olha só, queria só mencionar mais um tópico aqui, antes da gente chamar o nosso convidado, que é a questão dos incêndios no Brasil e também em outras partes do mundo, mas que, só para dar um dado aqui, são mais de 3 milhões de hectares que já foram queimados no Pantanal, na região do Pantanal, desde julho, e de acordo com o INPE, né, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é a maior tragédia causada pelo fogo na região, maior tragédia da história. E também o INPE levantou outro alerta. Durante o começo desse mês, até a última segunda-feira, dia 14, até o dia 14, a Amazônia registrou mais focos de queimada do que todo o mês de setembro de 2019. Também são milhares centenas de hectares. E o ex-diretor do INPE, que é o Ricardo Galvão, que foi demitido, porque revelava essas coisas todas, ele diz que não vai ter como governo resistir à pressão nacional e internacional. Não sei. E sugere a demissão do Salles. A sorte é que está chovendo, né? Vamos ver se a gente... Eu queria até fazer um comentário sobre isso ontem, na chuva, porque aqui no Rio de Janeiro choveu muito, de manhã cedo eu fui gravar um vídeo e comentei que estava chovendo muito, que bom, que pelo menos deve ajudar a chuva, o fogo no Pantanal e tudo, mas só espero que aqui pelo Rio de Janeiro não chova tanto, porque o Rio de Janeiro é catastrófico quando chove. Não deu outra, a minha rua alagou, virou um rio. Minha rua estourou o bueiro aqui, hoje tem um buraco imenso, entendeu? Nós passamos o dia inteiro morrendo de medo aqui que entrasse água, entendeu? Tem um choro. Tem um choro chamado Cidade Lagoa, Miguel. Tem um choro chamado Cidade Lagoa, que o Morengueira gravou no começo dos anos 60, que descreve isso, essa cidade que já foi maravilhosa, tão cantada e dessa eu me lembro. Desde os tempos da vovó. Eu já toquei esse choro várias vezes em show, porque assim, todas as vezes que chove assim, pá, e lá no Cais do Oriente, meu trio fazia esse choro, porque a cidade inunda. E eu queria só lembrar que o Crivella, que é esse prefeito que resiste, né, que não existe, mas resiste... Impossibilidade judicialmente de concorrer à reeleição, por ficha suja, fala. Ele fez uma obra na Rua Jardim Botânico, que é aqui perto, uma avenida importantíssima aqui do Rio de Janeiro, ele fez uma obra monumental, levou 5 meses, para resolver o problema das enchentes, que ele achou que com uma obra ali ele ia resolver, tirou da cartola uma ideia. Alagou a Rua Jardim Botânico, vocês viram nos jornais hoje. Isso não foi diferente. E eu me lembro da obra, eu vi aquela obra. Mas isso ele fez igual todos os prefeitos do Rio que falaram que iam acabar com o problema da enchente em algum lugar e nunca conseguiram acabar em lugar nenhum. Há um desnível entre a Jardim Botânico e a Lagoa. A Lagoa está aqui e a Rua Jardim Botânico está aqui, mas não vão conseguir jamais. Só se fizerem uma piscina no Jockey Club, que está ali em frente, pegar o terreno do Jockey, fazer uma piscina mesmo, para levar toda a água para lá. É o único jeito. Enfim. Olha aqui, gente, vamos chamar nosso convidado, o Chico Marinho? Vamos. Olha ele aí. Boa tarde, Chico. Tudo bom? Eu vou apresentar o Chico aqui para você. O Chico é tanta coisa, gente, que não vou nem falar tudo que ele é, porque é uma lista enorme, mas ele é engenheiro mecânico. Não vai dar tempo. Mestre em artes visuais, doutor em ciências da comunicação pela USP, ele é pós-doutor em literatura e informática, um dos 3 primeiros professores pesquisadores residentes do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da Universidade de Minas Gerais, da Federal de Minas Gerais. Ele é aluno do curso de pós-graduação em Neurociência e Performance Humana da Faculdade Febracis, né? E um dos idealizadores do curso de Cinema de Animação e Artes Visuais também
da Federal de Minas Gerais, é chargista, ilustrador, como os colegas que estão aqui, e pós-doutor pela Universidade de Santa Catarina, pela Federal de Santa Catarina. Caramba! E estudou filosofia enquanto isso. Enquanto... Vou embora, estou até com vergonha. Ele estudava filosofia. Então, nós temos aqui o Chico para a gente fazer um debate aqui, como eu falei lá no começo, a partir daquele documentário Dilema das Redes, que está muito debatido, aí trouxemos essa inteligência natural do Chico, para a gente discutir, entre outras coisas, inteligência artificial e esse universo das redes. Então, muito bem-vindo, Chico. Eu agradeço demais o convite, né, para participar desse debate. Né? É um assunto que tem tomado minha cabeça por longos anos, né? É um assunto de pesquisa que começou e não vai acabar nunca, né? A ideia de inteligência, né? O que a gente concebe por inteligência artificial, inteligência natural, burrice artificial, né? Isso tudo aí a gente tem que pensar seriamente, né? E eu me dediquei esses últimos anos da minha vida a estudar essas coisas. Há muitos anos atrás comecei a falar sobre os problemas que poderiam advir dessas redes ditas sociais, né? Na realidade são antissociais, mas essas redes que promovem principalmente o ódio, a mentira, a desavença, né? E eu falava de algoritmos, da estrutura, da narrativa, né? Da interface narrativa de Facebook e outros tantos, né? E falava como é que isso poderia levar a gente a um estado repressivo, né? Uma política de supervisionamento e de monitoramento, né? Mas naquela época pouca gente escutava, né? Isso há, sei lá, 12 anos, 10 anos atrás, né? E isso acabou me levando a um estresse bravo, né? Fiquei meio perrengue, tive um infarto, agora sobrevivi, Caramba. Agora volto a trabalhar com essas coisas. Né? Só que agora de uma maneira mais leve, né, e mais tranquila. Mas é isso. Eu imagino que todo mundo aqui tem perguntas para te fazer, mas queria começar falando uma coisa que a gente também comentou aqui. Esse filme, esse documentário, trouxe informações que a gente já sabia, ou já desconfiava, ou já debatia, mas ele mostrou, uma das coisas que ele mostrou concretamente foi de que forma funcionam esses algoritmos, né? O que você achou dessas revelações, sendo revelações de pessoas que trabalharam no Facebook, no Twitter, no Instagram, eles virem à frente para denunciar ou revelar o que significa em termos de manipulação para as pessoas que viraram, segundo eles, produtos nesse universo. Só uma coisinha que eu queria falar antes do Chico falar, explicar um pouco o filme, quer dizer, nós estamos falando de um filme que é um documentário da Netflix que está fazendo muito sucesso, muito recomendado, que mostra a influência das redes sociais nos últimos anos em relação ao público consumidor, transformando o público consumidor em produto, e a influência que teve nos resultados de eleições e de eleições importantes, como a dos Estados Unidos, a do Brasil, a saída da Grã-Bretanha da Comunidade Europeia, tudo isso, a importância e a manipulação que essas redes sociais exerceram em cima de um público absolutamente despreparado, surpreso, diante da força que já vinha toda organizada. Miguel, né? Acho que seria interessante levar isso também em conta, assim, nós temos agora mesmo no chat uma dessas pessoas que foram produzidas pelas redes sociais e pelo ódio, tentando atrapalhar. Estou vendo ali o rapaz fazendo comentários sacanas com todo mundo e tal. Exatamente o tipo de pessoa que esse mundo, e isso é que o Chico estava falando, construiu. Chico podia pegar a partir daí, né? O tal do Sumaia, pois né? Não, é um tal de Moroni.
Tem um Sumai aqui também. Né? Pois é, gente, essas pessoas, eu acho que... Sumai não, né? Não estou vendo direito. Vai, Chico. Eu acho que a gente não pode dar muita atenção a isso, não, senão a gente acaba emocionalmente envolvido, né? E a ideia deles é exatamente essa, envolver emocionalmente. Porque você entra num estado de ansiedade que pode prejudicar a sua maneira de ver as coisas com mais racionalidade, com mais calma, com mais tranquilidade e poder fazer julgamentos. Então, dar corda para essas pessoas, assim, não convém, porque esse é o objetivo deles. Tem um pesquisador que chama Mihaly, o primeiro nome dele é impronunciável, que há muito tempo ele falava que, né, as emoções são as coisas que colorem a nossa vida, e elas dirigem a nossa atenção. Se nós nos deixarmos levar pelas emoções, principalmente essas emoções negativas, né, nossa atenção vai ser direcionada para um caminho que não é o caminho nosso, né, é um caminho de construção, né, vai ser direcionado para um caminho de destruição, de agressividade, para essas coisas todas, né. Então, esses estudos já estão sendo feitos há muitos anos, né, e vamos deixar esse povo de lado aí e fazer assim, o que a gente tem que prestar atenção agora para impedir que isso aconteça, para construir redes saudáveis, redes auditáveis, redes que a gente tenha acesso ao código, né? Isso é fundamental, né? Então, é por aí que a gente tem que caminhar, né? E uma das coisas importantes que aconteceu ao longo da história, se a gente for pensar, né, na relação de poder entre duas pessoas, né? Antigamente não havia escrita, então duas pessoas começavam a discutir e elas estavam no mesmo nível, vamos dizer assim, de empoderamento linguístico. Então uma falava e escutava a outra a mesma coisa. Com o advento da escrita, a gente começa a inventar tecnologias que fazem uma mediação entre essas pessoas. Aí já cria uma casca de poder, né, que dá às pessoas que têm essa capacidade de manipulação simbólica, ou seja, as pessoas que têm a possibilidade da escrita, né, de terem mais acesso ao conhecimento das pessoas que não sabem ler, não sabiam ler, né. Então, a história começa a criar um distanciamento entre aqueles que produzem o conteúdo, entre aqueles que fazem os textos, né, os textos de origem do impresso, e agora os textos digitais, né, e essa coisa vem só crescendo, e cada vez mais, né, esse poder, né, se faz sentir. Então, hoje a escrita, né, ela está absolutamente, a escrita principal, ela está submersa no código. O código tem por função clarear as coisas, mas, ao mesmo tempo, o código tem como função obscurecer, ofuscar, né? E é isso que acontece hoje, né? Uma relação de poder entre as pessoas que escrevem esses códigos, né? Nós estamos mandando bits de informação para lá e para cá, né? E eles sabem muito mais sobre nós, né, do que nós mesmos. E através, né, desses códigos ocultos, né, que o documentário muito bem veio a colocar. A gente já sabia disso, né, há mais tempo. Por exemplo, o Facebook fez um experimento em 2012 com 700 mil usuários e publicou isso depois para todo mundo, né. Eu acho que por orgulho eles fizeram essa burrice das companhias, aí, entre aspas, né, e divulgaram esse estudo. Quer dizer, o experimento era o seguinte: será que a gente consegue colocar essas pessoas sob vamos dizer, a tutela, né, da parte do cérebro que é emocional e que, de alguma forma, obstrui um pouco, né, o pensamento racional? Né, e a resposta do experimento foi sim, né, eles conseguem controlar, né, o estado emotivo, o emocional das pessoas, simplesmente controlando o feed de notícias. Isso em 2012.
né, há 8 anos atrás. Né? E depois disso já fizeram experimentos, cada vez experimentos mais crescentes, com um número maior de pessoas, né, e, portanto, assim, com uma capacidade de aprendizado de máquina maior, né, baseado na quantidade de dados, né, então eles têm um controle cada vez maior, mas essa história começa mesmo no Facebook, com esse experimento, né, de 2012. Agora, o documentário teve essa grande, vamos dizer assim, essa grande oportunidade de divulgar para o mundo, né, com a voz, não dos críticos desse sistema, mas dos próprios criadores, aqueles que escreveram o código, foram a público e dizer assim, meia culpa, meia culpa, meia culpa, é a máxima culpa. Ali parecia, né, em grande parte, assim, né, que nós fizemos, né? Alguns dizendo que, não sabíamos, mas outros, como o Sean Parker, se não me engano o nome dele, que era um dos presidentes do Facebook, né, dizendo, sim, nós tínhamos consciência disso, né? A gente fez aquilo e está dando nisso aí que a gente está vendo. Queríamos. Pois é. Então, acho que o grande lance do documentário foi reunir o testemunho dos escritores, quer dizer, aquilo que eu falava, né, das pessoas que têm o poder do código oculto, né, do código sinistro, do código que vai obnubilar, né, a visão, né, dessas pessoas do senso comum, que, aliás, também está desaparecendo o senso comum, né? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Né? E teve esse mérito, né? Então, botou na boca dos escritores dos códigos, né? Assim, olha o que está por baixo do iceberg, olha o que a gente está fazendo com vocês. Chico, isso é muito diferente. Que a Su levantou, a Sumaia levantou. Eu acho que quero até pedir desculpa à Sumaia, que a Sumaia é do nosso time. A Sumaia levantou uma questão que a gente já tinha conversado, inclusive, na nossa pré-reunião, né, na nossa reunião de pauta e tal, porque, assim, onde esse documentário falha, e onde, na verdade, a surpresa que todas essas pessoas lá manifestaram, as que manifestaram surpresa, nem todos, sobre os resultados, parte de um princípio. Nenhuma delas compreende que o que está na raiz disso é a estrutura que o capitalismo organizou na sociedade. Que essa é a principal questão. Não é a tecnologia, ou mesmo aí, como o Chico vai colocar, uma das questões que ele colocou para a gente conversar, direitos e deveres daí, é possível, de maneira bem Asimov mesmo, se construir uma inteligência artificial que colabore com a humanidade. Mas se a humanidade não colabora com ela própria, e nós estamos diante disso, é uma questão que envolve o poder e o uso de algoritmos de poder desde o comecinho. O Chico fala na discussão, as pessoas no mesmo nível. Assim que aparece um algoritmo, qualquer uma estrutura onde eu sei uma coisa que você não sabe, a tal da linguagem esotérica dos iniciados, né, Chico? Toda ciência, toda magia tem uma, para justamente afastar as pessoas e poder controlar melhor. Então, o que nós temos é uma oportunidade massiva de fazer isso, mas em toda a história, o outro lado sempre reagiu, se apropriando dessas mesmas ferramentas e usando também. Então, essa é uma discussão que a gente pode levar também. Tem uma outra coisa para acrescentar, só para acrescentar isso que o Chico falou antes, o que você falou agora, das redes assumirem um papel positivo e não esse papel nocivo que está tendo, é que você não só lida com o poder da rede, do algoritmo e essa distância entre quem tem o poder da linguagem, do conteúdo e quem não tem. Uma outra coisa que nós estávamos falando antes aqui no programa, que agrava essa situação, que é a mentira, que é a mentira se transformando na nova verdade, entendeu? Se você associa esse poder todo que as redes dão e que se estrutura o capitalismo do seu modo mais nocivo, junta isso à mentira, você cria uma arma. É muito difícil. Como é que a gente vai combater com uma chamada rede do bem, digamos assim, dizendo a verdade? Se a verdade, hoje em dia, é tão frágil diante da mentira que é cada dia mais poderosa e cada dia mais destruidora. É um dilema grande esse aí, em relação a como agir daqui para frente. Bom,
O papel sim, aceita qualquer coisa, sempre se disse isso, ou seja, já se mentia em papel antes de se mentir em algoritmo. Então, essa é uma coisa interessante, porque, na verdade, não, o que aconteceu no mundo, que o Chomsky fala, o mundo está desistindo da democracia, não é um produto de 60 ou 70 anos de construção, muito antes dos algoritmos modernos que a gente tem. Então, sim, Aroeira, mas fala, tem uma coisa aí que eu acho que é diferente, que eu... Alô? Não. Tá escutando? Estamos ouvindo. Estou escutando. Bom, tem uma diferença aí que eu acho que é uma diferença fundamental, né? Algumas diferenças, né, que compõem uma estrutura fundamental, e é o seguinte, uma coisa que é apontada lá no documentário é o seguinte, que a mentira tem o poder a velocidade de propagação 5 a 6 vezes maior, né, do que a divulgação da verdade, a divulgação científica e tal. Então, isso é um problema que a gente tem que analisar, né? E analisar não só do ponto de vista da inteligência artificial, mas da inteligência natural, né? O que acontece na nossa mente, né, que nos faz prestar atenção mais na mentira, prestar mais atenção no carro do vizinho, prestar atenção mais nos outros do que em nós mesmos, né? E aí a gente vai esquecendo algumas máximas ao longo aí da história da filosofia que são importantes, né? A primeira eu gostaria de lembrar Sócrates, né, que fala, conhece a ti mesmo, né? E eu acho que, por exemplo, esse curso de neurociência que eu estou fazendo, uma das funções é isso, né? Tentar me conhecer o meu cérebro, conhecendo o meu cérebro, o cérebro dos outros, quer dizer, tentar, né? É um caminho para a gente poder melhorar como seres humanos. E outra coisa que a gente está esquecendo também, né, eu até brinquei com a Aroeira, Descartes, no discurso do método dele, né, ele começa assim, né, o bom senso é uma coisa tão bem distribuída no mundo que ninguém deseja mais do que já tem. Então, olha só, né, todo mundo acha que tem esse bom senso. Bom, hoje a gente nem tem bom senso, nem deseja bom senso, né, e é uma coisa que é mostrada exatamente no documentário, né, quando fala da polarização das eleições nos Estados Unidos. Então, aquela parte do meio que dizia assim, peraí, né, deixa eu ver isso aqui e tal, deixa eu analisar, não tem isso. E essa é a diferença que eu falaria com a Aroeira entre o escrito e o digital, é que no escrito você tem um tempo da leitura, você tem um tempo do seu pré-frontal ali, né, fazer uma análise, fazer uma crítica sobre, né, aquilo que está na sua frente. Nas redes sociais é ali, resposta, né, e desce feed, sobe, scroll, para cima e para baixo. A rede é igual o rufar de tambores, Chico. E vai te engolindo, né? Aí eu falo, assim, a sua resposta emocional, né, ela é muito mais presente, né? Você fica naquela situação de ou luta, ou fuga, né, ou congelamento, uma situação de medo. Então, quando você tem esse tipo de situação, você entra num estado de ansiedade e tal, que você para de pensar, de raciocinar de um modo, vamos dizer assim, otimizado. Então, essa é uma diferença fundamental. E o bom senso que você falou, eu acho que ele se localiza no lado da verdade, da realidade. Ele não está do lado ele não está na mentira. Então, a mentira, é muito mais fascinante, porque a mentira você está absolutamente livre para inventar o que você quiser, usar todos os recursos, todas as plumas. A verdade não, a verdade é limitada à realidade. Então, você não pode inventar. Se você inventar a verdade, você está criando uma mentira. Entendeu? O avião cai. Né? E o avião cai, exatamente. Então, Chico, mas na verdade, sim. Esse algoritmo das emoções, outras ferramentas humanas, a escrita ajudou muito em muitas coisas para o domínio, hegemonia do poder, mas a música, por exemplo, é uma ferramenta que foi usada justamente como algoritmo de redes por muitos e muitos séculos. A música, os hinos, o rufar do tambor, as pessoas avançam para a guerra esquecendo que vão levar um tiro e morrer porque foram insensadas, especialmente para a música. Todo mundo fala, quando ouve a Marselhesa, até quem não é francês, arrepia. E a letra só fala de sangue e horror, negócio impressionante. O patriotismo, né? O patriotismo que o Bolsonaro tanto então, fala, esse algoritmo direto, o fio desencapado conectado direto nas emoções,
o ser humano está acostumado a usar, o poder que o ser humano exerce sobre o outro, está acostumado a usar um bom tempo. Para mim, o problema, você tem razão numa coisa, assim, que eu acho objetivamente uma razão assustadora, é que são milhares de fios desencapados. Você precisava de construir, para construir uma música que te cativasse, você precisa do esforço que demora um certo tempo, mas hoje tem algoritmo até para construir músicas que te façam funcionar como um cara no qual espetaram um fio desencapado numa área de terra. Então, acho que o problema é que são milhares e milhões de fios funcionando ao mesmo tempo, porque um fio funciona para outras pessoas. Cada fio desencapado é dos outros. E você tem um acúmulo vamos dizer assim, de estratégias discursivas, né, que potencializam a mentira, né? Uma é essa do medo, né, do medo e da raiva. São duas coisas que a gente é prisioneiro, né, que nos aprisionam, né, que nos fascinam, assim como a magia, né? O medo, todo mundo passa num acidente, para ver o acidente, fica olhando aquele negócio lá, né? Então, essa coisa que está lá na base do cérebro, nosso cérebro mais antigo, né? Nosso cérebro reptiliano, né? Que lida assim com as coisas entre vida e morte, então medo e raiva estão muito associados a isso, e isso fica muito mais presente na nossa memória recente, né, uma situação de medo e de raiva, do que uma visão bacana, boa, uma felicidade, né? As felicidades vão embora rapidamente. Agora, essa coisa né, que excita a amígdala e por aí vai, quer dizer, isso fica mais tempo no nosso corpo sente mais também por isso, né? Você dispara uma série de neurotransmissores, de química e tal, que vai afetar seu corpo, e você vai ficar imerso naquilo por mais tempo. Então, tem um aspecto também, vamos dizer assim, viciante, ao contrário, né, de um vício dopaminérgico, mas te deixa ligado pelo lado negativo por mais tempo. As redes têm essa capacidade, né? É uma estrutura de defesa, né? A gente teve isso como estrutura de defesa, quer dizer, você com medo e com raiva, você vai agir de uma maneira muito mais animalesca, né? Do que, vamos dizer assim, um ser humano com o neocórtex desenvolvido, né? Então, a sua reação vai ser de luta, fuga, congelamento, e você esquece simplesmente de pensar, não dá tempo de pensar. O medo então, congela, essa estratégia, né? Ter que fabricar toda hora uma mentira, de ter que ameaçar toda hora, né? Para ocupar a cabeça da gente, para ocupar as nossas emoções, né? E para nos tornar uma espécie de zumbis, que é um termo que o pessoal usou no documentário, que inclusive eu usei há sei lá quantos anos, né? 15 anos atrás. Eu falei, gente, a gente está virando zumbi, né? Assim, sem párias, né? Sem lugar de ficar, as nações se diluindo e tal. Então, do mesmo tempo que essas redes podem ter esse potencial, vamos dizer assim, maléfico, né? É perfeitamente possível a construção de uma sociedade bem organizada, né? Desde que a gente tem acesso a esses códigos ocultos aí, né, que tentam esconder, né, alguma coisa nefasta. A gente precisa saber o que está escrito. Fala, Chico, Regina. Queria falar justamente sobre isso. Primeiro, você falou dessa questão do vício, né? O Zé Eduardo Rezende Chaves, que está aqui assistindo a gente, lembrou isso, que o filme fala, os clientes dos traficantes e das redes sociais, por coincidência, são os únicos são chamados de usuários. Usuários. Você é um usuário de droga, você é um usuário do Twitter, do Facebook, sei lá o quê. Então, a gente estava falando da mentira e de como manipular as pessoas nesse campo da mentira, enganar e fake news e tal. Mas tem também o lado da manipulação pelo vício, que é quando ele fala do produto, que nós nos tornamos produtos, porque, sem saber, ou sabendo, ou sei lá o quê, eles entregam essas informações sobre cada um de nós a grandes empresas e tal, que vão depois oferecer para a gente aquilo que eles acham que a gente quer.
Isso uma coisa, né? Tanto que todos eles, quando foram questionados sobre se deixavam os filhos ficar muito tempo nas redes sociais, todos disseram que não, né? Eles sabem o que significa, né? Mas onde eu queria chegar? A gente falou da mentira, a gente falou do vício, dessa coisa de ser manipulado. Agora, tem a grande questão mundial, que talvez a gente comece a entender melhor agora, por que o mundo está se tornando, de um tempo para cá, extremamente conservador, por que a extrema-direita está avançando, e que papel essas redes têm nesse cenário. Que isso é muito preocupante, porque vem eleição nos Estados Unidos, depois vem eleição aqui em todos os países do mundo. E só um parênteses, eu me lembro, uns 4 anos atrás, que um rapaz convocou em Londres uma coletiva, o Chico deve ter visto, talvez vocês lembrem disso também, ele convocou uma coletiva em Londres, porque ele trabalhou para Cambridge Analytica, né? Sim. Uhum. Trabalhou, saiu e disse, entre outras coisas, né? Não foi muito levado a sério, não, mas entre outras coisas, ele disse o seguinte: nós conseguimos destruir muitos países manipulando as eleições. E isso foi uma fala que eu nunca esqueci, e que ele falou lá atrás, e que naquele momento a gente não percebia, mas que agora está muito claro. Como é que a gente se defende disso? Pois é, uma boa pergunta, né? Mas eu acho que passa pelo bom senso, né? Da gente reivindicar a abertura desses códigos, né? A sociedade, a civilização, ela não pode viver à mercê de um pequeno grupo de pessoas que começam a mexer com as emoções de bilhões de pessoas, né? E manipular isso sem que a gente saiba o que está sendo feito. Eu acho que isso tudo tem que vir à tona. Eu, por exemplo, sou um admirador do pessoal da comunidade de software livre, por exemplo, pessoal eu venho de um curso de cinema de animação e artes digitais, né? Então, o pessoal que trabalha com Blender, né, com Processing, né, que é uma ferramenta, um ambiente de programação livre, né, e as pessoas têm acesso a código, então isso é importante, né? É aquilo que eu falei, né? Você tirar, né, vamos dizer assim, esse desnível, esse gradiente de poder que existem entre as pessoas que escrevem o software, e as pessoas que usam, né, os usuários, os viciados, né? E o Pepe lembrou muito bem disso, com o Zé Eduardo, né, o nosso grande amigo, ex-desembargador, né, e cofundador do Instituto de Direito e Inteligência Artificial, do qual eu tenho a honra de fazer parte, né, como conselheiro, fui fundador também disso, que leva aos magistrados aí, as pessoas que pensam o direito e a justiça, né, uma possibilidade de tentar imaginar a inteligência artificial em outros modos, né, em outros patamares, mas passa fundamentalmente por isso. A gente tem que conhecer o código. Se não conhecer o código, se não souber o que está escrito, você está assinando um contrato em branco. Aliás, é o que todo mundo faz, né? Você aceita não sei o quê, blá, 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 aceita. Você aceita não sei o quê, aceita. Aí eu brinquei uma vez com o pessoal de uma turma minha de narrativas interativas, eu falei assim, nós vamos pegar um negócio hoje que é extremamente árido, né? Que é um contrato da Apple, né? De uso do aparelho, né? E vocês vão criar uma narrativa interativa usando, né, isso como argumento e como roteiro, né? Então, vocês vão ter esse contrato para poder criar. E foi muito interessante que, pela primeira vez, eles leram um contrato desse tipo. E aí você fica horrorizado, né? Assim, você dá todas as suas informações e promete dar todas as outras que virão, as que não existem, né? Você vai ter que dar também, e é um negócio cabuloso, né? Então, olha só, a gente já começa por aí, né? No afã
de participar de alguma coisa, a gente tem aquela vontade, aquele desejo de dar o clique e fazer uma coisa funcionar. Esse impulso nos faz, né, ter uma espécie de cegueira momentânea que a gente esquece de ler o contrato. Olha que coisa. Eu acho que ninguém a gente está dando contrato. Cheque em branco. Né? Como é que a gente pode dar um cheque em branco? Como é que uma sociedade pode ter acordo, né, se a gente não consegue ler isso? Aí, mas se a pessoa lê e ela recusa, ela não entra nesse universo, não é isso? Sim, a gente vai viver como uma espécie de pária, né, no meio digital, né? Mas é possível, né? É possível, vamos dizer, eu acredito ainda nas sociedades alternativas, né? Dentro da sociedade, de microgrupos que depois consigam se refazer, né? No outro tipo de uma estrutura superior, vamos dizer assim, em escala, né? De rede, com protocolos diferentes, protocolos que sejam visíveis, protocolos que sejam abertos à academia, aos pesquisadores, né? É isso que a sociedade precisa, todo mundo precisa de ver a verdade. Quem precisa da mentira, né, é porque está, vamos dizer assim, são pessoas fracas, do ponto de vista de caráter, né, também. Eu queria só lembrar aqui que a gente está pensando, inclusive, isso que você falou da internet, dos dois lados da rede, né? A gente, conversando hoje, a gente está até pensando em fazer um programa sobre o outro lado da rede, o lado bom da rede, das pessoas legais, das pessoas que estão cumprindo um papel interessante de revelar coisas, denunciar coisas em cima da verdade. Nós estamos pensando, juntando, porque existe muita gente. Tem um exemplo hoje muito, muito clamoroso disso, a revista Time escolheu as duas brasileiras personalidades mais influentes, de um lado o Bolsonaro, que de fato é influente, e do outro lado o Felipe Neto, que é um youtuber que tem o triplo de seguidores que o Bolsonaro, e que passou por todo um processo de transformação ideológica, mudança de pensamento e tudo mais. Exatamente. Então, você vê a importância que isso tem hoje, como é sólida essa coisa, e a gente precisa aprender a lidar com ela. A gente precisa descobrir quem é que está falando coisas legais, a gente precisa descobrir quem é que está refletindo, pensando sobre a realidade, e parar de se entregar esse maremoto nocivo que são as mentiras. Mas eu quero lembrar a todo mundo que esse processo que culminou na própria Analytics, na própria estrutura dessa empresa e na própria deterioração das ideias, isso mesmo que os caras contaram no documentário, que, de certa maneira, alguns alegam que houve uma deterioração das ideias que eles tinham, uma relocalização na direção errada, não sei. Não é verdade. Há décadas que há uma desregulamentação do capitalismo, quer dizer, você desregulamenta o que protege, o que segura, você vai tirando a focinheira do capitalismo. Depois, porque esse enfrentamento de Estado contra esse tipo de pessoa, de grupo, aconteceu antes, né, Chico? Com Roosevelt, por exemplo, primeiro, enfrentando aquele truste gigantesco do petróleo que ele dividiu nas 7 irmãs, que apesar de continuarem muito nocivas, perderam muito da capacidade essa capacidade de usar a alavanca, né? Esse poder gigantesco que o capitalismo retornou. O mundo mudou muito, né? Com a desregulamentação de Reagan e Thatcher. E Clinton também. Bill Clinton também. Foi um grande desregulamentador. Esse tipo de coisa é onde a gente deve voltar a exigir. Queremos, de novo, regras. Regras para a utilização do software. Precisamos, de novo, de desmontar o poder dessas estruturas. Na verdade, já está havendo. Tanto no Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos, eles têm sido chamados, com alguma regularidade, a tribunais. Eu acho que a sociedade que sobra tem que atacar esses caras de todas as maneiras possíveis. Porque eu concordo com o Chico completamente. Sem que isso seja aberto, sem o código aberto, a gente vai continuar sem saber como eles estão nos transformando em produtos e manipulando a gente. Que vão manipular... Existe mas a gente pode entender melhor sabendo como.
Existe um projeto no Congresso que o deputado Orlando Silva está tocando adiante sobre as fake news, que é muito importante a gente acompanhar, porque já está em pauta, entendeu? É um projeto que pune as fake news de uma maneira... É perigoso. Não, eu sei, mas é um projeto que perigoso controla, de todas as maneiras que eu olho. Mas ele é complexo, ele tem cheio de variantes, é interessante a gente acompanhar e se interessar por um projeto de lei que prevê a punição das fake news, que alterou a nossa história. Mas aí quem vai decidir o que é fake news? Que não... Exatamente. Aí é o Congresso. Isso é mais complicado. Mas é o Congresso, vai ter... Isso é um processo. É um processo, claro. São duas coisas. Uma coisa é a gente caminhar para criar, né, ou ter alguma empresa que crie um veículo de interação e comunicação que seja, como vocês disseram aí, do bem, isso é uma coisa, e a outra coisa é regulamentar o que já está aí, que é um processo que vai para o Congresso, aí é votado, aí as pessoas escrevem sobre o que acham que deve ser delimitado e tal, não sei o quê. Então, isso ainda demora um tempo, mas acho que a primeira coisa é estar todo mundo alerta e consciente, está todo mundo. A gente está aqui falando sobre isso e as pessoas estão ouvindo a gente, tem outras pessoas que viram o filme, então, esse alerta para que você não se deixe tanto manipular. Só queria dar duas coisas que o Miguel falou, dessa questão dos youtubers, que são pessoas legais. Tem cada vez mais, a gente cada vez descobre mais. E a questão da Time dizendo que o Bolsonaro é influenciador, né? Tem grande influência, mas aí você vai ver o texto, é toda influência para o mal, né? Para a destruição. Os dois lados, os dois lados. Não, mas eles não deram esse título para ele, a título de ser uma das pessoas mais influentes. É influente para a destruição, porque ele está sendo bem-sucedido, né? Acho que o Chico queria falar. Sim, eu acho que a gente, antes disso tudo, né, a gente precisa dominar, né, vamos dizer assim, o acesso, de alguma forma, acesso à informação. Então, a gente precisa saber ler, né? Para a gente entrar na escola, das primeiras coisas que a gente faz é aprender a ler, né? E a gente vive num mundo de pessoas analfabetas digitais. A realidade é essa, né? Eu, na minha idade, eu sou um imigrante digital, né? Entrei no mundo digital como uma coisa que não é natural. Por exemplo, meu filho já pegou uma realidade completamente diferente. Mas é preciso que a gente construa, né, construa pontes para ter acesso, né, aos códigos, né, saber entender o que aquilo significa, aquilo seja, né, um programa de IA, de algoritmos genéticos, de programação evolucionária, de aprendizagem de máquina, seja lá o que for, mas a pessoa tem que saber o mínimo disso. Ela tem que saber onde é que ela está pisando, quais os dados que ela pode dar, o que ela não pode, isso tudo, né, tem consequências. Né? E eu acho que a gente não pode delegar para outras pessoas, né, dizerem o que é fake e o que não é. Né? A construção vamos dizer assim, da verdade é um negócio meio esquisito, né, que a própria ciência já abandonou há muito tempo, né, a ideia de verdade como algo que é permanente e tal. A gente vê isso pela sucessão de teorias científicas que vão se sobrepondo. Mas há uma aproximação assintótica, então, né? Sim, agora o processo, o Popper, né, falava do processo de falsibilidade. Quer dizer, uma teoria, ela vale até que alguma coisa venha a falsear essa teoria. Né? Então, quer dizer, a gente precisa saber, né, ler essas teorias, a gente precisa saber ler os textos que a gente está produzindo, né? O que está por baixo, né? Porque esse texto que a gente vê, né, é como se fosse um iceberg, é uma pontinha pequenininha. Por baixo disso tudo, desse streaming, dessa interface que a gente vê aí, o que não tem de código? Né? O que isso não está se aproveitando dessa nossa conversa para outros fins? E a gente é que tem que saber, né, democraticamente,
e construir, vamos dizer assim, instituições base e topo. Não chegar assim, uma empresa vai tomar conta disso. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Você imagina que hoje a gente trabalha, né, em processos públicos, né, com programas que são proprietários. Os formatos de arquivos são proprietários. As suas informações, né, que eles obtêm por vários meios, né, sobre a sua pessoa, sobre as pessoas que vivem com você, são propriedade dos hosts lá, seja lá de onde for, principalmente nos Estados Unidos, né? Nossa informação é propriedade deles. Ora, como é que isso é possível? E você pode reconstruir um perfil de uma pessoa a partir... Eu posso falar assim, não quero mais entrar na internet, eu vou para o mato, eu vou para não sei para onde, que não tem ligação com nada. Não tem jeito. Pelas informações de toda a rede de pessoas que convivem com você, de tudo que você comprou, o seu perfil já foi feito. Então, existe uma pessoa, de fato, em carne e osso, que vive no mundo real, não o mundo da fantasia, né? E existe a pessoa representada, né, no mundo um avatar, exatamente, que não somos nós. É uma leitura do que esses bots, esses softwares, né, essas inteligências ou programas, né, fazem da gente e constroem um perfil que pode ser muito bem um perfil verossímil, mas não real. Entre a verossimilhança e a vamos dizer assim, aquilo mais se aproxima real, uma diferença muito grande, né? Então, por isso que as fake news, quando funcionam muito bem, elas têm alguma coisa assim que seja, vamos dizer assim, direcionada à verdade, para conferir a ela uma certa autoridade, e ali no meio eles enviam a fake news potente. Eu estou dizendo dessas mais profundas, né? Tem essas fake news que vão ativar nosso emocional e tal, e tem as outras que ativam, que atingem também a nossa parte de avaliação, nossa parte crítica, a nossa parte reflexiva. Então, o negócio é muito mais profundo que a gente pensa, né? Então, nesses vários... desculpa, né? Porque assim, a gente já está chegando meio no final do programa aqui, que já são 6h07. Eu queria, antes da gente acabar, é bem complexo mesmo, Chico, você tem toda a razão. Mas eu sei que o Sérgio já botou aqui algumas coisas na tela, mas eu queria falar, ler uns superchats aqui. O engenheiro Maestre fala: um código como o Facebook, um bom analista pode fazer. Esquecem do hardware, que custa uma fortuna. É verdade. A Juliana Lana está entrando como membro aqui da comunidade 247, obrigada, Juliana. E aí tem também a Leila Brito, a leveza do Aroeira é contagiante. Para você. João do Sertão dizendo: é a guerrilha da comunicação do bem, não precisa de armas. É verdade, é isso aí. É isso aí. A gente está chegando aqui no nosso final, mas eu acho que ainda dá. O próximo programa não é imediatamente agora. Eu queria fazer duas dicas. Amarrar esse final, que foi ótimo, entendeu? É claro. Isso só nos confirma a ideia de fazer um outro programa mostrando a guerrilha do bem, né? Aquela que não precisa de armas, entendeu? E queria dar duas dicas relacionadas um pouco a isso também. Uma é sobre o filme que a ministra Damares está tendo pesadelos todas as noites, um filme chamado Minhones, que aqui no Brasil tem um outro nome meio tendencioso, entendeu? Mas é um filme da Netflix que ela disse que faz propagação da prostituição infantil, da pedofilia. Não é nada disso. O filme é uma observação de fora sobre esse universo realmente da erotização dos adolescentes. É um filme francês e é um filme super interessante que não explora isso no filme, mostra como isso é feito, como isso é explorado. Mas é um delírio dela, ela quer voltar a censurar, ela quer ser censora. Como é que chamava aquela velha censora, Aroeira? Ela quer ser Solange. Dona Solange, ela quer reencarnar a Dona Solange. E a outra dica que hoje começa, o festival É Tudo Verdade,
com um filme maravilhoso do Patrício Guzmán, que é um cineasta chileno extraordinário, que fala muito sobre a ditadura chilena e fala muito sobre o Chile, sobre a natureza. Esse se chama A Cordilheira dos Sonhos. Ele relaciona a geografia, a paisagem com a história do Chile. Ele é um cineasta extraordinário, começa hoje. Entre no site É Tudo Verdade, que lá dá o caminho todo para você poder assistir em casa. Entendeu? O É Tudo Verdade, dessa vez, você pode assistir pelo streaming. Quer dizer, então, é uma coisa extraordinária. Vale a pena ver. É Tudo Verdade. Esse filme dele é o terceiro da trilogia. Exatamente. Esse é o último, né? Mas, então, Aroeira e Chico querem fazer considerações finais antes da gente despedir aqui, rapidamente? Eu gostaria só de pontuar algumas coisas, né, que o documentário faz menção, rapidamente, para a gente pensar isso depois, né, sobre o processo viciante, né, dos círculos dopaminérgicos, né, que as redes se utilizam, né, sobre o aumento da depressão, da ansiedade, do suicídio entre jovens, né, sobre os processos de engajamento, né, que na realidade é de vício, né, sobre nós sermos a carne exposta junto com a picanha como, né, como objeto a ser vendido, sobre essa mágica que transforma nossas cabeças e nos faz olhar para lugares que a gente não deveria estar olhando, né, sobre os perigos do ponto de vista, né, que até um dos caras lá do Pinterest, né, ele fala que até de que ele tem medo, né, de que ele teria medo. Ele fala assim, ele para um pouco, pensa, fala, guerra civil nos Estados Unidos hoje. Imagina só, uma pessoa que trabalhou com a produção desses algoritmos, né, preocupadas com isso. Então, onde é que nós vamos chegar com isso? Então, essas coisas todas têm que ser pensadas, assim, tem muita coisa ali e muita coisa por vir, né, mas a gente precisa estar atento e a gente precisa de escolas específicas, escolas que nos façam pessoas mais, vamos dizer assim, mais críticas, né, e mais habilitadas do ponto de vista ferramental de avaliar esses escritos dos códigos obscuros. Por aí. Isso aí. Gostaria de terminar. Nós vamos passar o clipe ou não? Para saber se eu falo. Vamos, a gente pode encerrar. Eu só queria lembrar... Não, queria terminar agradecendo ao Chico, muito pela presença. Você viu que ele abriu uma série de assuntos, a gente tinha que trazer mais 3 ou 4 vezes aqui, para poder esgotar os assuntos todos. Como em qualquer boa conversa de botequim. E nós vamos botar um clipe do meu trio, do grupo, do meu duo com o Igor Essa, desse projeto Música na Esquina, que a Regina já conversou com a gente sobre isso. Nós estamos partindo para o volume 2, Regina. E a gente vai colocar conversa de botequim, justamente, que é o que nós estamos fazendo, uma ótima conversa de botequim. Querendo que eu repita o nome dos filmes, só um instantinho. O da Netflix, francesa, é Mignonnes. E o outro que vai passar no festival é a Cordilheira dos Sonhos. Isso aí. Olha aí, gente. Chico, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Dizendo aqui que a gente não falou sobre hardware, mas a gente vai falar na próxima vez que você vier. A gente promete, tá, engenheiro? A gente tá ali. Muito Tem muita obrigada. coisa aqui sobre isso. Obrigada, gostei do seu lado neurocientífico. Obrigada, Aroeira. Obrigada esse público lindo que participou, a Bessa aqui com a gente. Até a próxima. Vamos ficar com o Aroeira agora, até o finalzinho do programa. Aroeira, Igor Essa e o Eduardo, que é o percussionista que está com a gente aí. Qual é a música? Eduardo. Qual é a música, Aroeira? Conversa de Botequim. Seu garçom, faça o favor de trazer de casa uma boa nega que não seja requentada, com quente com manteiga, verso guaraná, um copo d'água bem gelada, fecha a porta de tudo.
muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, a perguntar a seu feliz ao lado, qual foi o resultado. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga abessa, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não sou disposto a ficar exposto ao sol, a perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar então à mesa, não me levanto nem pago a despesa, e vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope, um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar os gritos, e vá dizer ao charuteiro que me mande umas revistas no isqueiro cinzeiro. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Se eu garçom me empresta algum dinheiro, que eu deixei o meu como destino, e vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Foi o resultado.